está preocupando bastante. Temos incêndios florestais batendo recordes em várias regiões do nosso Brasil. Felizmente. O que a gente tem de atualização e, nesse momento, o trabalho de homens do Corpo de Bombeiros, enfim, uma mobilização que temos em torno para preservar biomas brasileiros. No Mato Grosso do Sul, Carol, onde está concentrado o fogo no Pantanal, o incêndio já chegou a quase 1,5 milhão de hectares. É muita coisa. Muito. E é muita coisa comparado, inclusive, com os anos anteriores, com essa época do ano. É recorde, né? Nos anos anteriores, a gente estava começando a ter os maiores focos de incêndio nessa época do ano. O Mato Grosso do Sul já está lidando com isso há meses. Essas imagens que a gente coloca na tela agora são imagens registradas na cidade de Corumbá, que é chamada de capital do Pantanal. Olha a fumaça que se espalha pela cidade e que fica visível para quem passa, para quem transita pelas ruas de Corumbá. É uma imagem muito impressionante. Eu falei com as equipes que estão trabalhando lá no Mato Grosso do Sul, eles disseram realmente é bastante fumaça. Eles têm neste exato momento, 7h37 da manhã, 128 homens do Corpo de Bombeiros trabalhando para tentar conter as chamas do Pantanal. E essas imagens, a gente procurei atualizar aqui, porque dias atrás a gente falou do fogo no Pantanal, Sim. né, Carol? E aí a gente para de falar porque tem outros assuntos, aí parece que a situação está normalizada, mas não está. Porque agora a situação pode até piorar justamente por conta da estiagem. Eles estão torcendo para vir chuva, uma das regiões ali do Mato Grosso do Sul pode ter chuva nos próximos dias, mas isso não vai chegar nem perto de reverter o incêndio que eles têm combatido por lá. Mostramos mais cedo, hoje já chove em algumas áreas do Mato Grosso do Sul, mas ali ao sul do estado, deve ir ali para o oeste do estado, atingir Corumbá no fim de semana, mas são 2 dias de chuva no máximo. Não é algo que consiga reverter a situação por lá. A imagem que o Pedro traz para a gente, temos a dimensão dessa coluna de fumaça que toma conta da cidade. Olha a visibilidade completamente comprometida. Sim. A gente não consegue sequer ter um pouco da dimensão da altura dos prédios. Olha só, mais uma imagem então que o Pedro destaca para a gente, também da cidade de Corumbá, lá no Mato Grosso do Sul. Você sabe que eu estava falando, quem fez essas imagens foi o Emanuel, que já registra algumas imagens de drone para a gente, o Emanuel Cavazana e a Laura Cigarini, que é a esposa dele, eles fazem juntos essas imagens. E o Emanuel estava me contando o seguinte, cara, eu quis trazer essa fala, esse depoimento aqui, que o irmão dele, o Antônio, é médico de urgência e emergência numa unidade de saúde lá de Corumbá. E ele disse que está crescendo muito significativamente os atendimentos para pessoas com problemas respiratórios. Qualidade justamente por conta dessa fumaça. Fora os bombeiros, que também são assistidos, são atendidos por essas unidades de saúde. Que estão ali na linha de frente, né, Pedro? A gente traz a realidade aqui de Corumbá, mas também do Mato Grosso do Sul e também vamos para Minas Gerais, onde os incêndios florestais também preocupam. É isso, mas antes eu queria só mostrar imagens do resgate de 2 onças pintadas lá no Pantanal. Ótimo, vamos que lá. A gente trouxe aqui para poder mostrar para vocês. E o que me chamou a atenção foi a patinha das onças, Carol. Olha que tristeza, as patinhas queimadas, claro, porque elas têm que andar naquele solo totalmente carbonizado, né? Ainda muito quente, e aí eles conseguiram resgatar, as onças foram atendidas e essas imagens chamam a atenção porque elas mostram os impactos práticos, né? São 2 onças, elas foram apelidadas de Miranda e Antã pelas equipes do estado que estão fazendo esse trabalho de combate ao incêndio, de resgate dos animais. Você vê que a patinha dela até foi enfaixada justamente para poder proteger, né? Eles colocam esse capuz no rosto da onça para que ela não veja o que está acontecendo, ao mesmo tempo não reaja, não acabe avançando nos veterinários. Mas esse é o retrato do impacto que a gente tem no incêndio lá no Pantanal. Então a gente falou aqui sobre a previsão para os próximos dias, trouxe a imagem dos impactos em Corumbá, trouxe também a leitura, a visão das pessoas que estão sendo atendidas pelos problemas respiratórios, mas a gente não pode esquecer da flora e da fauna brasileiras que são altamente impactadas. Claro. A boa notícia é que as 2 estão bem, estão se recuperando e devem voltar em cerca de 30 dias aí para a natureza. O que... Na conversa com vários especialistas, o que eles destacam também é a dificuldade para esses animais que sobrevivem dos incêndios por conta do cenário que eles vão encontrar ali. É terra arrasada, então até a dificuldade para a alimentação. Então os impactos para a fauna nessa região serão sentidos não só agora, por mais que volte a chover, serão sentidos também
durante um longo período. E lindas as onças, né? É a situação dramática que a gente está acompanhando no Pantanal. Não só na região ali do Pantanal, mas também Minas Gerais, né? Isso. A situação por lá também preocupa. Incêndios florestais também sendo registrados. Vários focos de incêndios florestais. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais está trabalhando em alguns locais diferentes para combater o fogo. E para poder explicar um pouco como esse momento de trabalho do Corpo de Bombeiros está acontecendo lá em Minas Gerais, essas imagens são cedidas pela equipe lá, pela corporação que está atuando em terra lá, né? Tá fazendo esse combate diário. Eu preparei um mapa que mostra quais são os focos de incêndio lá em Minas Gerais hoje, Carol, especialmente no que diz respeito a reservas ambientais. Então, aqui a gente tem 6 locais onde você tem focos de incêndio ativos e a Serra do Cipó, que teve o fogo controlado na terça-feira. Foram 4 dias, né? 4 dias de fogo. Eles contam domingo, segunda, terça e quarta, porque quarta os bombeiros ainda estavam lá trabalhando no rescaldo, né? E aí eles avisaram para o Parque Nacional da Serra do Cipó que o fogo havia sido controlado e o parque reabriu ontem, permitindo que as pessoas pudessem voltar a visitá-lo. Mas há outros 6 lugares onde ainda há fogo no estado de Minas Gerais. Um dos que preocupa mais... Cadê ele? Aqui, o Parque Estadual de Itacolomi, na região de Ouro Preto, porque é onde, nos últimos dias, o fogo teve o maior avanço. Então, há um trabalho muito intenso dos bombeiros para poder combater o fogo por lá. Esses parques, com exceção do Parque Nacional da Serra do Gandarela, são todos parques estaduais, né? Então, a gente tem ali a Serra do Brigadeiro, que é em Araponga, o Monumento Natural Serra da Moeda, que é na cidade de Moeda, e a Gruta Rei do Mato, também em Minas Gerais. Esses são os locais de incêndio e é importante a gente destacar eles porque a gente tem um trabalho específico de monitoramento e alerta que é feito justamente para que os bombeiros possam acionar as equipes para atender esses incêndios. Vamos para a próxima arte, que mostra qual é o plano de ação que os bombeiros têm feito por lá, Carol. Isso aqui eu trouxe para explicar como é que funciona o trabalho deles. Eles têm uma sala de situação que monitora o incêndio quando ele acontece e, para isso, eles fazem um monitoramento com satélites, né? São satélites, inclusive, da NASA, que são usados para poder monitorar o incêndio. Trouxe também uma imagem de satélite, podemos colocar lá na tela, Leandro, para a gente poder explicar qual que é, obrigado, qual que é a carinha desse sistema da NASA que os bombeiros vêm por lá. Se a gente conseguir tirar a tarja por 10 segundinhos só para... Obrigado. Ali à esquerda, na ponta esquerda, Carol, são os focos de incêndio. E ali na área verde são os parques monitorados pelo Corpo de Bombeiros. Então, aí é o exemplo de como eles enxergam isso. Esses satélites, eles monitoram e eles trazem esses focos de incêndio. Podemos voltar aqui para a arte, para a gente poder dizer, porque esses focos de incêndio aqui, eles eventualmente podem ser, por exemplo, uma chaminé. E aí o que acontece? Você, quando tem os focos, acende um alerta, os bombeiros são avisados, eles são alertados de que há essa possibilidade do fogo e eles fazem uma vistoria no local. Inicialmente, para poder entender também se de fato aquele fogo é, por exemplo, a combustão de uma indústria, de uma usina, ou um fogo localizado, um fogo numa residência, ou se de fato é um fogo que tem uma proporção maior e pode se expandir. Depois que fazem a vistoria, eles fazem um atendimento. Como é esse atendimento? Geralmente um suporte fornecido para as brigadas locais. Todos esses parques têm brigadas e essas brigadas locais atuam. Quando há uma necessidade, o Corpo de Bombeiros vai até essas brigadas e dá esse suporte, faz esse reforço. Mas há locais, como esses que a gente mostrou agora, onde é preciso montar uma operação específica, que aí é uma instalação do Corpo de Bombeiros fixa, 24 horas, que vai ser montada no local do incêndio e aí, consequentemente, eles vão poder ajudar com um efetivo ainda maior. O que é importante a gente saber? Quando essa operação termina, aí você volta no caminho contrário, volta para o atendimento, faz uma nova vistoria, volta para a situação de alerta, até que de fato eles voltem até o monitoramento. Então é um trabalho que ele vai e volta nesse percurso faseado aqui, né? E algumas preocupações, por exemplo, para hoje, né? Quando a gente olha esses focos de incêndio, por exemplo, em Minas Gerais, porque temos fortes ventos previstos para hoje, umidade do ar ainda muito baixa no interior de Minas Gerais e temperaturas hoje ainda muito altas por lá. Daí ganha ainda maior intensidade esse trabalho e o monitoramento dessas regiões, Pedro. Exatamente. E como que é feito esse trabalho? A gente tem uma imagem que mostra, por exemplo, o trabalho feito em loco lá
em um dos locais onde a gente tem um incêndio acontecendo, que mostra o soprador, a mochila, a gente vai explicar esses equipamentos usados pelo Corpo de Bombeiros, que são usados para justamente poder apagar esse incêndio. Você vê que o primeiro equipamento que a gente destaca é aquela mochila que aparece amarelinha nas costas de um dos agentes dos bombeiros. Vamos colocar a arte, porque aí a gente chama quais são cada um desses equipamentos usados, né? Para poder combater o fogo lá, para poder combater o fogo lá em Minas Gerais. Então, a mochila costal, que é essa que eles usam atrás, tem uma capacidade de 20 litros. Ela, às vezes, é um bom recurso porque ela é mais precisa, ela permite que o bombeiro possa chegar perto do incêndio e aí ele, consequentemente, consiga fazer esse combate. Depois você tem a caminhonete com kits que são chamados de kits Guarani, porque tem uma marca que faz o fornecimento desses produtos. Tem imagens que mostram essas caminhonetes, para a gente poder explicar como é que ela funciona. Obrigado. Aí a gente está falando, Carol, de 400 litros de capacidade. E esses 400 litros, eles são utilizados porque, numa situação como essa, você não consegue usar os caminhões que são usados em área urbana. Vamos voltar aqui para a arte para eu poder mostrar? Dentre esses tipos, você tem os caminhões de 5 mil litros, esses não chegam nessas áreas de serra, de mata. Sim. Então, eles têm que usar necessariamente a caminhonete e as pessoas individualmente. E você tem as aeronaves, que são 4 mil litros, tem até a imagem da aeronave aí, para a gente poder mostrar como ela é, o Air Tracker, fazendo sobrevoo nas regiões de incêndio de Minas Gerais, que são aquelas aeronaves que dispersam água e tem uma capacidade um pouco menor do que a capacidade dos caminhões, o caminhão 5 mil litros, a caminhonete 4 mil litros. Para a gente encerrar, Carol, queria mostrar os dois equipamentos que eles usam lá em loco, que são esses daí. Olha só, no lado esquerdo da tela, a gente tem o soprador. O soprador é muito parecido com aqueles equipamentos usados quando você tem, por exemplo, poda de grama em beira de ruas e estradas. É um jato de ar muito forte que ajuda a diminuir o fogo. E do lado, um bombeiro usando o abafador, que é essa espécie de pá que atua no local onde você tem brasa para poder diminuir a brasa e apagar o fogo. Então, essas imagens, essa estratégia dos bombeiros, quem compartilhou comigo foi o Tenente Henrique Barcelos, que é porta-voz do Corpo de Bombeiros lá de Minas Gerais, conversou com a gente aqui na CNN e deu essas explicações, torcer para que a gente consiga controlar os focos de incêndio não só no Centro-Oeste, mas também aqui no Sudeste, né, Carol? É o que todos esperamos. E aí destaque para esse trabalho incansável dos homens do Corpo de Bombeiros nessas regiões que sofrem com os incêndios florestais. Pedro Duran, obrigada. Daqui a pouquinho o Pedro volta para falar sobre eleições municipais aqui com a gente. Até já, Pedro. Até já, Carol.